Voltamos! Vamos continuar a nossa historinha? Vamos lá? O que a gente tem que fixar daqui? Vamos lá. Que a gente teve dois momentos aqui, certo? Na história do Brasil e na história do mundo. O primeiro momento era um Estado mercantilista. Esse Estado mercantilista a gente pode chamar de Estado interventor, que dita a moeda, o salário, que dita a relação entre as pessoas, né? Esse Estado mercantilista tinha como acepção política a monarquia, que degenerou para o absolutismo, né? E essa foi uma das razões da decadência desse Estado, porque, na realidade, o rei centralizava tudo nas mãos dele. Pessoal, isso não foi diferente no Brasil. Esse momento no Brasil também foi marcado pelo grande centralismo, né, ou pela grande centralização do poder, que concentrava-se tudo nas mãos do rei, né? Pelo formalismo, a gente tinha leis embaralhadas, né, e muitas leis, né, que a gente chama de marcada até pelo mimetismo, era uma cópia que era feita lá em Portugal e vinda para o Brasil, né, que chegava no Brasil copiada, né, do jeito que estava vindo de Portugal. Tá? Então a gente tinha formalismo, a gente tinha morosidade, né, a gente tinha ineficiência, centralização. Né? Essa era a base da máquina pública nessa época. A gente diz, ou alguns estudiosos dizem, isso já caiu numa prova da ESAF, que foi somente a partir de 1808, quando o Brasil foi elevado ao Reino Unido de Portugal e Algarves. Lembra disso? A gente aprendeu isso na escola. 1808, olha o que você tem que saber. A partir de 1908, que aí naquele momento, em 1808, nós estávamos construindo as bases para a soberania brasileira. Foi com a vinda da família real para o Brasil, nesse período, que, né, veio junto com a família real todo um acervo, né, cultural, legal, livros, né, e foi implantado aqui toda uma estrutura para receber a família real. E naquele momento, a partir de 1808, a gente estava construindo as bases da soberania. Mas o Brasil continuava sendo centralizador, moroso, continuava havendo o que a gente chama de grande vazio de autoridade no Brasil, porque um país imenso, né, continental, né, com um rei comandando o país, né, e, né, as ordens, né, demoravam muito para chegar, né, as ordens eram, né, retardavam, né, e a gente dizia que existia um grande vazio de autoridade. Mesmo, vocês perceberam isso tudo que a gente escreveu aqui do Brasil? Tem tudo escrito no slide. Tudo que eu estou dizendo. Aí mostra o slide, Jairo, para eles acompanharem, não precisarem anotar. Estado colonial, acompanha aqui comigo. Estado colonial, a gente sabe que o Estado colonial, a base é o quê? Absolutismo. Monarquia, falamos aqui agora, não foi? E aí a gente tinha o quê? Sistema de privilégios. Paternalismo e nepotismo. Paternalismo porque se tratava, né, como se fosse um pai, né, segundo as benesses de um pai, dando carinho de um pai, protegendo como um pai, oferecendo cargos no governo, no serviço público para as pessoas amigas, né, para os favoritos, para os amigos, tá? Então, primeira característica, a outra, centralização, poder nas mãos de um só, absoluto. Morosidade, formalismo, muitas leis difusas, né? Muita coisa formal, repetitiva. Forte influência da igreja é uma característica do Brasil. E tem mais, um grande vazio de autoridade, o que a gente falou aqui, né? Um rei para esse país imenso, sobretudo antes da família real vir para o Brasil, aí é que tinha mesmo. E mesmo depois a gente percebe, né, continua esse grande vazio de autoridade no país, né, até porque, né, o poder centralizado faz isso, né, esperar, né, que a autoridade maior acabe dando as ordens, né, e aí as pessoas ficam esperando e causam morosidade. Mesmo com a proclamação da República, mesmo com a República Velha, mesmo com a República Velha, está me acompanhando, que acontece ela inicia na proclamação da República, apesar de haver a demarcação dos poderes, né? E a gente diz que esse período é marcado pela política de governadores, ou o que a gente chama de política café com leite. Estou escrevendo aqui, tá vendo na telinha que Renato comprou agora, maravilhosa, que a gente escreve nela. A política de governadores, a política café com leite,
que marcou esse período da República Velha, a gente diz que nada mudou, né? Na realidade, continuou o mesmo Estado oligárquico, comandado agora por uma minoria, coronelista, escreva aí, não tá? Eu estou vendo que não tá. Coronelista e tá clientelista. E nós terminamos o outro bloco falando de clientelismo. O que é o clientelismo? É a compra do voto, é tratar o cidadão como se fosse um cliente, né? Então, compra-se o voto dele para se permanecer no poder. E assim era, né? As mesmas pessoas permaneciam no poder, né, trocando simplesmente o poder entre São Paulo e Minas Gerais, né, uma minoria controlando o país, né. Economicamente, né, o Estado continuava subsidiando, não obstante a gente estar vivendo um momento de Estado liberal, mas no Brasil a política continuava sendo agrária, exportador, como a gente disse, exportadora, né. E o Estado subsidiava o excedente, o Estado concedia benefícios, né, para que, sobretudo, quando se produzia mais, não tinha quem comprasse. Tá bom? E aí a gente diz que esse período, tanto do Estado colonial quanto da República Velha, quer dizer, as duas primeiras ondas mundiais e as duas primeiras ondas do Brasil, foi marcado pela administração pública patrimonial e não houve alteração das estruturas socioeconômicas, apesar da gente ter visto uma alteração mínima, né, em termos de demarcação de poderes, como está colocado ali, mas não houve mudança na estrutura socioeconômica brasileira, nem administrativa, tá? Porque aqui, ó, pessoal, aqui a gente diz que mesmo na primeira onda, na segunda onda, apesar do mundo todo trabalhar com a administração pública burocrática, o Brasil continuava como sendo uma administração pública patrimonial. Ou seja, nenhuma mudança, né? Usava-se o Estado em proveito próprio. A minoria que passou a comandar o Estado, que vinha da mesma classe que antes comandava o país, né? Porque, na realidade, o rei comandava junto com essa classe política dominante, que vinha da mesma classe que antes comandava o país, na realidade, não trouxe mudanças significativas na ordem política, econômica e social no Brasil. Tá bom? Pessoal, mesmo com a Primeira Guerra Mundial, né? Não houve mudança nenhuma. Na realidade, a Primeira Guerra Mundial já começou a marcar o fim dessa ideia de Estado liberal no mundo, né? No Brasil não havia essa história de Estado liberal, porque o Estado continuava financiando a economia. Mas no mundo havia, deixava-se por conta do mercado. Era a ideia de Estado mínimo, Estado que não intervinha, né? Que não trabalhava ditando moeda, ditando salário, deixava por conta da indústria, né? E aí, esse cenário da Primeira Guerra Mundial, que a gente sabe que período de guerra é período natural de recessão, né? As pessoas estão na guerra, as pessoas não estão consumindo. E aí as indústrias continuaram produzindo muito, né? E não perceberam que não tinha ninguém que comprasse, né? Então, não obstante estar tentando se implantar uma racionalidade, o que acontece ao final da Primeira Guerra Mundial, depois de um determinado período, que a gente chama de período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Acontece o grande crash da Bolsa de Valores em 1929, né? O crash da Bolsa de Valores, como é chamado, né? A grande crise de superprodução, ou seja, produziu-se muito. Esse é o Estado liberal, o mercado continuou produzindo e não tinha quem comprasse. E existia tanto produto sem ter quem comprasse que os preços do produto, caíram, reduziram a nada. Então havia uma crise de superprodução e os preços dos produtos passaram a não valer nada, né? E aí, quando foi o boom da Bolsa, né, em 1929. Esse Estado mostrou-se falido. O Estado liberal, o Estado que não intervém em nada, que não anistia, o Estado que não concede incentivos, nem subsídios. Esse Estado que deixa por conta do mercado levou a uma grande crise no mundo todo, tá? E aí sentiu-se a necessidade de um novo modelo, um modelo mais interventor, um modelo no qual o Estado, deu para acompanhar, Jairo? Um modelo no qual o Estado trabalhasse efetivamente como interventor econômico, né, concedendo anistia, concedendo subsídios, concedendo incentivos e comprando o excedente da produção para não permitir essa crise de superprodução que a gente teve aqui, tá bom?
E isso aconteceu em 1929. 1930, ao final de 1909, a crise, nos Estados Unidos, no governo Roosevelt, houve um acordo, o New Deal, né, foi assinado por Roosevelt, que tinha como objetivo restabelecer as economias americanas que foram devastadas com o crash da Bolsa de Valores. E aí foi a primeira ação do Estado agindo como interventor, tentando ajudar, emprestar dinheiro, né, para as indústrias que sofreram a crise da Bolsa de Valores, tá certo? Então, esse acordo, né, o New Deal é um grande marco também nesse período aqui, né, que foi feito nos Estados Unidos para restabelecer a economia americana, né, nesse período do pós-guerra, e, sobretudo, depois da crise que houve na Bolsa de Valores, tá? E aí, minha gente, começa essa ideia do Estado buscar mais para ele, né? Essa coisa de centralizar, essa coisa de intervir, essa coisa de interferir, essa coisa de comprar o excedente, né? E aí, né, com, né, o surgimento da Segunda Guerra Mundial, né? E a ideia de que ao final da guerra não acontecesse de novo o que tinha acontecido ao final da primeira, né? O Estado buscou centralizar e concentrar nele, né, todo essa política econômica, tá certo? E aí, né, surgiu uma nova forma de Estado, veio nascendo uma nova forma de Estado, que a gente vai passar a chamar de Estado interventor ou Estado intervencionista, que é aquele Estado que vai ditar o salário, que vai ditar a moeda, que vai conceder os direitos ao trabalhador, que vai conceder os direitos sociais que não existiam, porque esse Estado liberal não concedia nenhum direito social ao trabalhador, pelo contrário, as pessoas trabalhavam 16, 18 horas por dia, não tinham carteira assinada, não tinham direito a férias, não tinham direito a nada, né? Na realidade, era o mercado que regulava aqui as relações. E aqui o Estado vai começar a intervir nisso, a intervir na economia, a intervir no social, né? Não só na política, o que a gente chama de Estado interventor, com um foco específico voltado para o que a gente chama de bem-estar social, já que esse Estado, o Estado liberal, tinha deixado de conceder os direitos sociais. Minha gente, esse Estado aqui, o Estado liberal, em 1929, quando aconteceu o crash, existiam grandes convulsões sociais, greves, paralisações, né? Os sindicatos atuavam fortemente, né? As forças contrárias ao capitalismo, né? Eles atuavam fortemente na busca dos direitos sociais que aqui ninguém, né? O mercado é que regulava e não era concedido para os trabalhadores, tá? Então a ideia aqui é de buscar esses direitos sociais, por isso que a gente inaugura o que a gente chama de Estado social. Surge o Estado social, o Estado interventor e o Estado do bem-estar social. E o grande pensador da época, que serviu de base doutrinária, né, é Keynes, né? É o que a gente chama de Estado keynesiano também, como às vezes eles colocam em prova, tá? Estado intervencionista, Estado do bem-estar social ou Estado keynesiano, né? E o que Keynes, que era um grande economista, ele pregava? Ele dizia o seguinte: o Estado não pode, né, o Estado tem que atuar diretamente junto ao mercado. O Estado tem que ditar a moeda, tem que ditar o salário, tem que regular a economia. O Estado tem que atuar concedendo incentivos, concedendo subsídios. O Estado não pode levar, ou não pode permitir a grande depressão que aconteceu em 1920. O Estado tem que promover crescimento. E para promover crescimento, ele pode, inclusive, se endividar. A ideia é essa. Ele tem que promover crescimento concedendo dinheiro, recursos, bens para a iniciativa privada, para que a iniciativa privada, ao crescer, também promova o crescimento da sociedade. Então, é como se o Estado tivesse que patrocinar, financiar, incentivar a iniciativa privada para que promovesse a ideia sistêmica. Porque, na hora em que ele, por exemplo, cria condições para a iniciativa privada crescer, o que está acontecendo? A iniciativa privada cresce, ela está dando mais emprego. Na hora que ela está dando mais emprego, ela está vendendo mais. Na hora que ela está vendendo mais, ela está arrecadando mais tributo. E o Estado também está crescendo. E aí, isso é um efeito sistêmico multiplicador que não permite que aconteça esse crash da Bolsa de Valores, tá? Então, eram políticas que eram, na realidade, defendidas por Keynes e que foi a base desse Estado keynesiano.
Fora isso, né, o que levou, a gente tem aqui, o que levou à construção desse Estado, que a gente chama de Estado do Bem-Estar Social? Mostra aí, Jairo, para eles. O que a gente está dizendo, né? Aqui, o pensamento keynesiano, que estruturou a base teórica, em cima disso que a gente acabou de dizer agora, que o Estado deveria se endividar para promover o crescimento, deveria conceder dinheiro e bens, dinheiro mesmo. E aí, por isso que surgem depois as agências de crédito, né? No caso do Brasil, surgiu a Sudene e esses outros, todas esses organismos que existiam só para financiar, BNDES e tal, para financiar o crescimento e para financiar a iniciativa privada para que ela crescesse, e aí, consequentemente, o Estado também crescia, né? Então, era a base do pensamento keynesiano, né? A ideia de existência de excedentes econômicos passíveis de ser realocados pelo Estado para atender às necessidades sociais. Pessoal, vocês imaginam esse período aqui? A gente tinha passado, né, pela primeira fase da Revolução Industrial, que aconteceu mais ou menos aqui, que a gente falou no início da aula, a Era do Aço. Depois a gente passou, a Era do Ferro. Depois a Era do Aço, que acontece por volta de 1750. Depois a gente entra na Era da Eletricidade. E aqui o grande boom da indústria petroquímica. E aqui, pessoal, o auge da Revolução Industrial, que acontece aqui na segunda metade do século XVIII, início do século XIX e século XX, que é onde nós estamos, né? Então, as empresas crescendo muito. E, minha gente, empresas crescendo significa muito dinheiro no mercado, né? Gente trabalhando, gente consumindo, né? E aí havia um excedente econômico que poderia ser financiado pelo Estado. Em 44, isso aqui é em 29, né? Em 44, calma que eu vou falar de Brasil, por isso que eu não estou escrevendo nada. Em 44 acontece o acordo de Bretton Woods, já ouviram falar nele? O acordo de Bretton Woods, não ouviu falar, mas só escuta, não anota não precisa não, ó. Só escuta. O acordo de Bretton Woods foi um acordo no qual se criou o FMI e o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial, o BID, né? E aí, qual era o objetivo da criação desses organismos internacionais? Emprestar dinheiro para as economias desoladas do pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial. Esse mesmo acordo de Bretton Woods, lembra que eu falei do New Deal? Pois é, esse aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Gente, grana para emprestar. O FMI doido para emprestar dinheiro. O Banco Mundial doido para emprestar dinheiro, né? Para restabelecer as economias. Emprestar dinheiro para quem? Para os estados, para que os estados promovessem crescimento e oferecessem dinheiro para a iniciativa privada, para que a iniciativa privada pudesse crescer também. Perceberam o efeito sistêmico? Acordo de Bretton Woods. Foi através desse acordo que a gente também colocou o dólar como moeda oficial, né, e indexou ela ao ouro, que até então a gente tinha o ouro, né? E aí o dólar passou a ser, né, indexado com lastro em ouro a partir desse acordo de 1944, o acordo de Bretton Woods. Mas isso não cai, não precisa. Tá? É só para você se situar o momento em que há grande excedente econômico para ser emprestado, é o grande movimento de crescimento das economias mundiais, e esse momento de crescimento das economias mundiais acaba se refletindo no Brasil também. Vamos para o Brasil? Começamos agora a nossa aula, vocês estão vendo? Ó, eu vou começar a falar de 30. A partir de agora, eu vou começar a falar de 30. Mas eu tive que trazer esse retrospecto, porque eles perguntam isso na prova, eles perguntam, prova de CESP, prova de SCC, eles perguntam até 1930, não houve nenhuma mudança sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista político, nas estruturas da administração pública brasileira. Essa mudança só ocorreu a partir de 30, com a Revolução de 30, que levou Getúlio Vargas ao poder. E agora começa a nossa história. Vamos embora. 1930, quem é que assume o poder? Getúlio Vargas. Deixa eu contar um babado forte. Tá ligado no que eu estou dizendo? Ó, fica aqui ligado. Gente, Getúlio Vargas entra no poder com um discurso moralista. Ele diz que aquela administração patrimonial não serve mais, não atende mais aos preceitos da nova administração pública. Que aquelas práticas coronelistas e clientelistas não servem mais para o Estado moderno, né? A ideia dele é de implantação de uma racionalidade administrativa, né? Isso é o ponto de vista administrativo.
que aí nós vamos chegar lá. E o que Getúlio faz? Né? Ele, na realidade, o que aconteceu aí, deixa eu contar um babado, abre parênteses, aqui é uma fofoca, ó. Na realidade, a Revolução de 30 foi uma revolução provocada pela supremacia do governo de São Paulo. Na troca de governo, na política café com leite, São Paulo e Minas, o próximo presidente a ser eleito deveria ser o indicado por Minas, que no caso era o próprio Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul. Né? E o que aconteceu? A supremacia de São Paulo indicou um outro, Júlio Prestes, né, que aí tinha o Washington Luiz à frente de São Paulo, que estava, né, crescido com o ciclo do café, e aí indicou o Júlio Prestes, que acabou ganhando as eleições. E aí, minha gente, os militares que tinham crescido muito no Brasil, no período da Primeira Guerra Mundial, marcharam e acabaram, em 30, tomando um poder, né, sob a égide do discurso moralista de implantar uma nova forma de administração pública. Essa era o que aconteceu. O que você tem que saber para a prova? Que em 1930 houve um golpe, né, de Getúlio Vargas, né, que acabou sendo derrotado nas eleições, né, para o indicado do governo de São Paulo, que era o governo era de Washington Luiz, que indicou o seu sucessor e que acabou ganhando. E aí, né, as forças contrárias, né, se rebelaram e acabaram tomando poder para acabar com aquela ordem vigente que nós tínhamos até 1930, que não se coadunava mais com as forças, né, que estavam presentes na nova sociedade. E aí a gente diz que de 30 até 34, o primeiro governo de Getúlio, o primeiro governo, agora, ó, fixa isso. Isso foi uma pergunta da prova da CESP de 2010. O primeiro governo de Getúlio, que vai de 30 até 45, vou botar mais ou menos aqui na onda, ó, de 30 até 45, até o final da Primeira Guerra Mundial, né? O primeiro governo de Getúlio, ele envolve três fases. A primeira que vai de 30 até 34, e a gente diz que esta fase, de 30 até 34, foi a fase do golpe de Estado, que é uma fase autoritária, mas que Getúlio acaba em 34, né, abrindo, né, para uma eleição, e ele é eleito indiretamente através de uma Assembleia Nacional Constituinte que o institui efetivamente como presidente. Tá? E aí ele fica de 34 até 37 num governo eleito indiretamente, através da Assembleia Nacional Constituinte, né? E em 37, quando ele abria as eleições diretas, né, para eleger o seu sucessor, né, surge um boato de golpe de Estado, novamente, dos socialistas do Partido Comunista Brasileiro, né, que tenta tomar o Estado, e aí Getúlio, num golpe autoritário novamente, instala o que a gente chama de Estado Novo. Novamente, um Estado autoritário. Então, vamos lá. Getúlio, na realidade, no primeiro governo dele, envolveu três fases. Vou repetir. De 30, quando ele toma o golpe de Estado, até 34, quando ele assume o governo através do golpe de Estado. E aí a gente diz que esse momento também foi autoritário, né? Esse momento também foi um momento de autoritarismo, ok? No segundo momento, ele já passa a ser um momento eleito, através da Assembleia Nacional Constituinte, que o elege como presidente. E em 34, quando ele toma o poder novamente e instaura o que a gente chama de Estado Novo, que é o Estado autoritário. Pessoal, não obstante, olha o que eu vou dizer aqui, o comentário que eu vou fazer. Não obstante o Estado Novo, o Estado de Getúlio, ter suprimido os partidos políticos, na realidade, ele fechou o Congresso Nacional nesse novo momento aqui, de 37 até 45. Ele fechou o Congresso Nacional, ele extinguiu os partidos políticos, quer dizer, ele retirou os direitos políticos que ele mesmo tinha concedido aqui no primeiro governo. Porque no primeiro governo de Getúlio, de 30 a 34, grandes avanços foram feitos sob o ponto de vista político. Primeiro, o Código Eleitoral, que data de 32,
que instituiu o voto feminino e o sufrágio universal, secreto, né? E que não era antes, tá bom? Então, sob o ponto de vista político, houve grandes avanços nessa primeira fase do governo dele, né? A Constituição de 34 só fez referendar o que nós tínhamos lá no Código de 32, tá bom? Então, os direitos políticos foram concedidos aqui. E o que dizem os historiadores, e que a CESP já colocou em prova, a ESAF também, falta a FCC, né? É que, nesse período do Estado Novo, de 37 até 45, não obstante Getúlio ter suprimido os direitos políticos da sociedade, por que isso? Porque ele ele fechou o Congresso Nacional e ele extinguiu os partidos políticos, com medo do golpe do Partido Socialista. Lembra que eu te contei esse babado? Não obstante ele ter suprimido os direitos políticos, sob o ponto de vista social e trabalhista, foi o momento do governo de Getúlio no qual se evoluiu mais, no qual se teve grandes avanços, como disse a CESP. Teve grandes avanços. Por quê? Foi neste período, especificamente, que, né, ele concedeu, né, primeiro que foi promulgada a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, e ali estava previsto o quê? Carteira de trabalho, 44 horas na jornada de trabalho, né, limitada, férias, 13º, todos esses direitos trabalhistas que a gente tem até hoje, né? E aí, isso foi concedido por Getúlio exatamente nesse período, né, do Estado Novo e do Estado autoritário, tá certo? Então, sob o ponto de vista social, houve grandes avanços no Estado Novo, não obstante os direitos políticos terem sido suprimidos nesse período, tá bom? E aí, quando a gente voltar para o outro bloco, eu vou voltar a falar desse período de Getúlio, que é um período muito importante para a prova de concurso, que aqui eles querem que você saiba, porque ele diz que começa o marco a partir de 30. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre Getúlio, tá bom? Um cheiro, até daqui a pouco.